A Marvel dominou a produção de filmes de super-heróis durante anos, graças ao seu universo cinematográfico, essa saga gigantesca com milhões de filmes, séries e várias produções que ao longo dos anos chamaram muita atenção, fizeram milhões e milhões de bilheterias, moveram fãs ao redor do mundo todo. Mas a gente sabe que de uns anos pra cá a qualidade foi decaindo, o apelo dos fãs foi ficando cada vez menor, eles precisavam voltar de uma forma que fosse mais surpreendente, uma produção que fosse mais marcante, que fosse aquilo que levou a Marvel ao sucesso. Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita foram duas grandes produções excelentes, com elencos gigantescos, comandados ali pelos diretores, os irmãos Russo, e agora eles precisam voltar com ainda mais força, e a promessa disso vem justamente em Vingadores Doomsday. O filme que está programado para lançar em dezembro desse ano vem com essa promessa de revitalizar e trazer de volta os grandes tempos da Marvel e suas produções gigantescas. Mas a real é que, será que eles conseguem fazer de novo? Será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Eu acho um pouco difícil. Eu sou o seu Santiago e hoje vou trazer as minhas expectativas através de uma análise de tudo o que foi mostrado até agora sobre Vingadores Doomsday ou Vingadores Doutor Destino e o que a gente pode esperar dessa produção. Será que vai ser algo surpreendente ou decepcionante? Antes de eu gravar esse vídeo, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui e também lá no comentário fixado, e vocês podem ver que as expectativas estão bem mistas. Tanto de pessoas que têm zero expectativa, pessoas que têm muita expectativa, ou pessoas que estão com o pé no chão. E muito disso vem por conta das últimas produções que a Marvel fez. Tudo bem que as duas últimas ali são legaisinhas até, né? Eu acho que Thunderbolts e Quarteto Fantástico são bons filmes. Mas antes disso, a gente teve algumas produções bem ruins. Viúva Negra é um filme muito chato. Eternos, por mais que eu goste, é um filme que dividiu muitas opiniões. As Marvels é um filme que foi catastrófico, assim. E até mesmo o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é outro filme que eu gosto, também dividiu muitas opiniões. A Marvel perdeu esse peso gigantesco que eles tinham no cinema para fazer essas grandes produções. As bilheterias foram decaindo junto com a qualidade dos filmes. E com isso, toda aquela programação que eles tinham da saga do multiverso também acabou sendo atrapalhada. É muito importante a gente lembrar que a ideia do multiverso era uma. Todo o foco desse projeto, dessa nova saga, estava no Kang. Jonathan Majors iria interpretar esse grande vilão. Tanto que ele apareceu na série do Loki e apareceu no Homem-Formiga Quantumania. A ideia é que ele fosse o novo Thanos e a gente estava tendo todo esse cenário sendo preparado. A gente ia se preparar para isso. A gente sabia que ia vir o Vingadores Dinastia Kang e depois o Vingadores Guerra Secreta. Só que ninguém na Marvel esperava que o Jonathan Majors seria preso. O seu vilão principal, que era para ser o novo Thanos, simplesmente vai por água abaixo. Todo esse planejamento evapora, porque você precisa correr para pensar em algo novo. E toda a construção até aquele momento vai precisar ser desfeita. Se não desfeita, adaptada. Porque o Kang já apareceu em mais de uma produção, ele foi importante em mais de uma produção, ele vai simplesmente sumir. Como é que eles vão conseguir refazer isso, adaptar para o próximo Vingadores? Porque depois que tudo isso aconteceu, eu fico imaginando que os executivos da Marvel ficaram desesperados, cada um olhando um para cara do outro, falando, cara, o que a gente vai fazer agora? E aí foi onde realmente bateu o desespero. Vamos trazer o Robert Downey Jr. de volta e ele vai ser o Doutor Destino. Ele que vai ser o grande vilão de tudo, ele que vai ser a grande ameaça gigantesca. Só que a gente não teve um terreno preparado para isso. A gente vai ver um novo Vingadores onde o Doutor Destino vai chegar no mais absoluto nada. Ele vai chegar ali sem ter tido uma participação antes, sem ter tido uma única menção. O mais perto que a gente teve foi ele aparecendo na cena pós-crédito do Quarteto Fantástico. E nem foi ele inteiro, foi ele de costas. E é claro que essa ideia de multiverso ela é muito empolgante. Você poder trazer os personagens antigos do multiverso ali da Fox, os X-Men, Quarteto Fantástico do passado, o Homem-Aranha do Sam Raimi. Então tudo isso realmente pode trazer mais público para o cinema. Mas como você cria uma história legal com base nisso? Quase todas as produções da Marvel que tentaram fazer alguma história de multiverso deram bem errado. Eu acho que o melhor exemplo de produção que deu certo foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que trouxe o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Mas depois disso, a gente teve produções que foram cada vez mais chatas ou confusas. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é de fato uma loucura. O multiverso não foi tão bem explorado, fica muito confuso em qual é o multiverso de fato do OCM. Você não sabe exatamente o que os outros personagens são, por que tem personagens que tudo bem ser interpretado por outros atores e outros não.
porque o Multiverso da Loucura mostrou pra gente várias versões do Doutor Estranho, todas interpretadas pelo Benedict Cumberbatch. Mas a gente viu em outros filmes os personagens sendo interpretados por outros atores. Então, como que isso funciona exatamente? Por que é tão diferente assim? Você gera, às vezes, mais perguntas do que respostas. E esse multiverso, ele vai ficando cada vez mais confuso porque todo o multiverso estava sendo construído em volta do personagem do Kang. Tanto o Kang que aparece no Loki, né, aquele que permanece, quanto o Kang do Quantumania. Os objetos estavam sendo ligados a ele, então os braceletes da Kamala Khan, os anéis de poder do Shang-Chi, tudo sendo relacionado ao Kang. Como é que você muda isso de uma hora para outra? O Kang vai ser um vilão que vai ser esquecido, ele vai ser apagado, vai ser um retcon, vai fingir que ele não existiu? Ou, sei lá, o Doutor Destino vai aparecer logo na primeira cena matando o Kang? Ou ele vai enganar as pessoas tentando colocar que o Kang é o vilão? Enfim, são várias perguntas. Mas a verdade é que a Marvel vai ter que fazer um trabalho muito difícil em reconstruir toda essa ideia de multiverso com o quê? 2 filmes de distância? E com esse despreparo da nova saga, que a gente viu várias ideias que foram descartadas, ou que ficaram vazias, cenas pós-créditos sem sentido nenhum, várias perguntas sem respostas, e um filme que tá batendo na porta. O próximo filme antes dele, se não me engano, vai ser só o do Homem-Aranha, e até lá você vai ter que pensar muito em como que você vai contar essa história. E como o filme não teve um terreno que foi preparado de fato, ele simplesmente vai ser construído com base na tentativa dos irmãos Russo de tentar fazer algo parecido com o Team-Up Guerra Infinita, você vai chegar no filme muito despreparado. A realidade é essa. Você vai chegar no filme tentando ter que adivinhar o que está por vir. E vai ser muito difícil. E essas produções que vão sendo feitas cada vez a menos tempo de produção de uma para outra acaba ficando cada vez mais curto, você realmente acaba perdendo tempo de qualidade para você aplicar nos filmes. E a qualidade vai ficando cada vez menor. E esses filmes, eles custam milhões e milhões de dólares. Próximo Vingadores ainda não temos expectativas de orçamento, mas eu imagino que vai ser muito grande. E é muito engraçado você ver que eles precisam de bilheterias cada vez maiores para cumprir essas expectativas por conta do investimento. E sabe o que eu preciso aqui? Eu preciso do seu like, eu preciso que você se inscreva no canal, que você ative as notificações para não perder os próximos vídeos e que você também compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente ver como que tá a cabeça deles e as expectativas para os próximos Vingadores. Será que tá lá em cima? Será que tá lá embaixo? Vamos descobrir. E a gente tem essa promessa de que o filme vai ser uma escala maior, né? Que Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, eles trouxeram os irmãos russos de volta, e eles estão querendo reconstruir esse hype que esses filmes tiveram. Só que a gente sabe que vai ser muito difícil. Guerra Infinita e Ultimato vieram de uma construção muito longa e bem feita. Claro, tinha uns filmes ruins no meio do caminho, mas a construção que foi feita até chegar nesses filmes foi excelente. Agora, em Vingadores Doomsday vai ser um pouco mais difícil. E essa tentativa de criação de hype você vê desde agora. Por que vocês acham que eles estão lançando vários teasers separados ao invés de lançar um trailer de uma vez? E esses teasers, por mais que sejam legais para gerar um engajamento, a real é que eles não contam história nenhuma. Se a gente analisar até agora dos teasers que foram lançados, a gente teve o teaser do Capitão América, a gente teve o teaser do Thor, a gente teve o teaser dos X-Men e a gente teve o teaser dos Wakandanos. O teaser do Capitão América é completamente vazio. É ele chegando em casa, pegando o traje, olhando pra filhinha, o filhinho dele, e no fim eu acho que isso não vai ter impacto nenhum no filme. Sendo bem sincero, eu acho que essas cenas como um todo sequer estão no filme. O teaser do Thor já é um pouquinho diferente. Tem um pouquinho de história, mostra ele lá com a filha adotiva dele, ele meio pedindo forças pra Odin pra enfrentar um novo inimigo. Porque como não teve nenhuma presença do Doutor Destino, eles vão ter que tentar, através dos teasers, vender essa imagem de que o Doutor Destino é um vilão super poderoso e que realmente é um perigo iminente. Mas eu também acho que essas cenas do Thor não estão no filme. O teaser dos X-Men já é para trazer a nostalgia e puxar o público dos filmes anteriores. Então é se aproveitar da ideia de multiverso para conseguir colocar os X-Men de alguma forma e tentar trazer esse público para esse hype que vai ser o filme. Mas também não conta muita coisa. Apesar da gente ter a presença do Ciclope do James Marsden, que vai ter essa fidelidade maior com os quadrinhos, do Professor Xavier e do Magneto também, ele não conta história nenhuma, não prepara terreno pra nada, e eu acho que um dos piores teasers assim é justamente dos Wakandanos, que ele é o que conta menos. Eu acho que esse é o que provavelmente vai ter cenas do filme. Eu acho que realmente é cenas tiradas do filme pra fazer o teaser, diferente do trailer do Thor e do Capitão América. Eu acho que esse, de fato, eles pegaram ali, ó, vamos pegar um recorte aqui do filme e colocar porque a gente não tem mais ideia.
e só serve para mostrar a interação dos personagens, mas nada demais também. E isso demonstra, assim, um pouquinho de desespero, porque você vai precisar contar a história do filme sem as produções anteriores. E essa é uma tarefa muito difícil que a Marvel decidiu trazer os irmãos Russo de volta para lidar com ela. Eu acho que os irmãos Russo fizeram um ótimo trabalho na Marvel. Os filmes do Capitão América que eles dirigiram são bons, e Guerra Infinita e Ultimato também são excelentes. Acho que dispensa, assim, elogios. Só que depois disso, o retrospecto deles é péssimo. Cherry é uma série completamente sem graça. Eles tentaram ali vender o Tom Holland como um excelente ator de drama e não funcionou. Eles fizeram aquele Agente Oculto e também filme chatíssimo. Já falei sobre ele aqui no canal. É um filme completamente genérico de ação, com efeitos especiais horríveis. E eles também fizeram o Electric State, que é outro filme que é uma bomba. E eu também aqui falei no canal, justamente por ser um filme caro e ruim. Então eles vieram tentando fazer filmes com grandes elencos, porque todos esses filmes que eles dirigiram tiveram um elenco estrelado, mas são filmes que não funcionaram. E aí é porque eles são muito limitados em contar história? Será que eles só sabem contar histórias de super-heróis? Será que eles só funcionam na Marvel com aquela fórmula específica? É difícil saber. Acho que a Marvel tá torcendo muito para eles darem certo, só que eu acho muito difícil repetir o sucesso. E o desespero se mostra ainda maior quando eles trazem o Robert Downey Jr. para reprisar o papel ali, não como Homem de Ferro, mas agora como o Doutor Destino. O que também já é um grande problema, você tentar trazer de volta esse cara, só que a gente já tem a imagem dele ligada ao Homem de Ferro, é difícil você desvincular essas coisas. Até quando você vê outros filmes do Robert Downey Jr., você vê o Homem de Ferro. Como é que você vai ver agora o Doutor Destino e não ver o Homem de Ferro? Como é que eles vão contar essa história? Como é que eles vão provar que são personagens diferentes? Eu não acho que os irmãos Russo têm essa capacidade. Mas a gente torce para que sim, a gente quer ver um filme divertido, pelo menos. Ou que honre os Vingadores anteriores. E quando a gente fala dos Vingadores anteriores, a gente já se recorda do quê? Daquela produção bem feita. A gente teve um terreno sendo preparado, tanto para os primeiros Vingadores, naquela primeira fase da Marvel, todos os filmes de alguma forma se conectavam e levavam aos Vingadores. Vingadores, a Era de Ultron, por mais que ele não seja tão bom assim em questão de qualidade, também teve um terreno legal sendo preparado até ele. E aí Vingadores Guerra Infinita e Ultimato nem se fala. A gente teve todas as fases voltadas para esses filmes. A construção veio ao longo dos anos. E os filmes se encaixavam. Cada filme conversava um com o outro de alguma forma. Não era só pela cena pós-crédito, né? Senão fica muito fácil, só coloca uma cena pós-crédito de um filme para conectar com o outro. Não, as cenas se conversavam, as ideias se conversavam, tudo funcionava de uma forma legal. E até quando precisou de um retcon ali em Thor Ragnarok, eles fizeram de um jeito que ficou funcional, pelo menos. E a gente teve essa construção muito bem feita através de várias produções. Com essa nova saga do multiverso, isso não vai acontecer. Até porque não aconteceu até agora. Então, muito provavelmente, vai ter muita dificuldade na criação. E a gente não vai conseguir não comparar com os Vingadores anteriores. Então, essa missão vai ser bem complicada. As últimas produções, a maioria delas não conversava uma com a outra. São produções que realmente davam essa impressão de serem mais independentes, sem muita relação com a saga como um todo. O que, por um lado, é positivo. Você pode produzir filmes independentes, até séries mais independentes, que não precisam se apegar a contar toda uma história. Só que isso se torna um problema quando o principal filme que você vai lançar é justamente uma reunião das sagas e dos personagens e das histórias. É um filme que depende 100% de filmes anteriores para ele funcionar. Não é um filme que vai funcionar sozinho. Isso é uma realidade. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato são filmes excelentes? São. Só que eles não funcionam sozinhos. Você precisa saber de onde vieram aqueles personagens, por que eles estão ali, por que eles estão se envolvendo com cada trama, por que eles estão naqueles momentos em específico do filme, cada um no espaço, outros na Terra, separados, enfim. No geral, você precisa dos filmes anteriores, então não são filmes que funcionam sozinhos. E Vingadores Doomsday vai sofrer do mesmo problema. Ele vai precisar dos filmes anteriores para funcionar. Quando os filmes anteriores não são tão bons ou não estão conectados, o filme vira uma bagunça. E o desafio real é você tentar conectar esse filme com as produções anteriores, que agora não são só filmes, também são séries, com um elenco enorme. Esse filme ele vai ser uma reunião de elencos. A gente vai ter os X-Men, a gente vai ter o Quarteto Fantástico, a gente vai ter os Vingadores, a gente vai ter várias equipes que vão ter que atuar dentro desse grande projeto como um todo. E a gente vai ter alguns personagens que vão ficar de fora, assim como em Guerra Infinita, alguns personagens ficaram de fora. Nesse filme a gente também vai ter, e provavelmente no Guerras Secretas, vai acontecer a mesma coisa. Porque alguns personagens ficaram de fora no Guerra Infinita, voltaram no Ultimato, para alguns personagens de Guerra Infinita ficarem de fora nele também. Então a gente provavelmente vai ter a mesma coisa, porque a gente vai ter elencos enormes,
e toda uma história de multiverso que aumenta ainda mais essa escala. Então vai ficando cada vez maior. Como você lida com isso de forma inteligente? Seja no roteiro, seja na direção, para dividir bem o tempo de tela de cada um. E o maior risco que você vai ter com tudo isso é toda essa produção gigantesca se tornar algo vazio, sem alma. Porque por mais que os filmes anteriores fossem focados na ação, na diversão como um todo, eles tinham uma história por trás que era legal, que você acompanhava, que você, entre aspas, assim, cresceu assistindo junto. Esse filme ele vai ter que fazer isso da mesma forma, só que com menos apego e menos tempo de produção, com mais personagens e menos conexão com as outras produções. E eu volto a falar aqui das conexões. Você precisa pegar os novos personagens que foram construídos pós Vingadores Ultimato e conectar ele bem com os personagens antigos, de forma que você respeite todos eles. A gente teve toda uma construção, uma série e um filme de passagem de bastão do manto de Capitão América pro Sam Wilson. Você vai trazer o Steve Rogers de volta para competir esse papel, se não o papel necessariamente, mas a atenção do público. E toda a construção que foi feita dele acaba sendo divisivo, de certa forma. E como você respeita os personagens antigos e os novos ao mesmo tempo? Você vai conseguir dar tempo de tela o suficiente para todos eles? Você vai conseguir construir a história de um sem acabar desmerecendo a história de outro? A gente vai ter personagens dos anos 2000 voltando, os X-Men vão estar aqui, eles vão estar junto com os novos Vingadores. Ambas produções importantes, personagens importantes que precisam ter impacto na trama, porque senão vai ser um filme completamente chato. Ou um filme que não vai respeitar nem o próprio público que vai estar assistindo. Será que a Disney e a Marvel vão ter a competência de produzir um filme que de fato agrade ao público, agrade aos fãs anteriores e consiga engajar para uma nova geração de fãs? Será que ela vai conseguir conectar essas produções de forma positiva? Será que a gente vai ter as histórias sendo respeitadas? Será que a gente vai ter aquele hype que a gente teve nos filmes anteriores? Eu lembro de assistir os 2 filmes no cinema e foi um absurdo, uma das melhores experiências que eu tive assim no cinema, de todo mundo estar junto, todo mundo emocionado, de você ver uma história épica de fato. E ultimamente a Marvel não está conseguindo trazer isso de volta. A Marvel vai ter que refazer isso 2 vezes. Porque eu tô falando aqui sobre o Vingadores Doutor Destino, mas o Vingadores Guerras Secretas pro ano que vem já tá confirmado também. Então é de novo você pegar a história e dividir ela em 2 pedaços e fazer com que isso seja legal pro público. Eu de fato torço pelo melhor, espero que dê certo, eu gosto muito dos filmes da Marvel, como eu falei, sou fã, fui ver os outros filmes anteriores no cinema, então eu de fato estou com expectativa lá em cima, preciso assumir aqui, mas eu também espero e estou com expectativa de que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eles com certeza vão gostar também, ainda mais para aquelas pessoas que você sabe que gostam da Marvel. E para as que não gostam também, quem sabe eles não ficam interessados em ver esse novo filme. E aí, será que a Marvel vai respeitar a sua história e vai respeitar seu público? Ou vai fazer fanservice barato para pessoas distraídas? Eu falo um pouquinho nesse vídeo aqui sobre as novas produções da Netflix em massa e as falas do Matt Damon sobre filmes produzidos para pessoas com o celular na mão. E a gente vai ter o retorno dos X-Men com a Halle Berry no papel de Tempestade. Halle Berry, que a gente sabe que não é tão boa atriz assim, e eu falo um pouquinho sobre isso nesse vídeo aqui, sobre os piores atores que ainda fazem bastante sucesso. Mas de qualquer forma, pessoal, o que eu espero é que vocês tenham gostado. Eu sou o Santiago e até a próxima.